Segundo uma matéria do site Valor Invest, os 3 investimentos mais buscados no ano de 2023 foram ativos ligados à renda fixa. É sobre esse assunto que iremos falar no vídeo de hoje. Quer saber quais ativos foram? Senta aqui comigo, papel, caneta, cola na poltrona e fica aqui comigo no vídeo de hoje. Olá meus amigos, novamente aqui com vocês, eu, Marco Aurélio, criador do canal Economarco, diretamente aqui do Condado, nos corredores de Piqui do Centro-Oeste Goiano. Venho aqui compartilhar com vocês conhecimentos e erros e acertos durante os 2 últimos anos investindo no mercado financeiro. Se você está começando a investir agora, cola aqui comigo nesse vídeo, tem muita informação bacana para você utilizar aí na tua jornada de investimentos. Bem, e no vídeo de hoje iremos falar sobre os 3 investimentos mais buscados no ano de 2023. Segundo uma matéria do site O Valor Invest, um levantamento feito pela IUP, um dos maiores sites de busca de investimentos, apurou que os 3 investimentos mais buscados em 2023 foram na classe de renda fixa. Isso mesmo, pessoal. Apesar dos investidores terem aumentado seu apetite ao risco, os títulos de renda fixa continuaram sendo o ponto de ancoragem dos investidores. E a terceira posição em investimento de renda fixa mais buscado no ano de 2023 foram as LCIs e as LCAs, elas que recentemente caíram na mira do governo, promovendo alterações significativas para o investidor, visando buscar meios para compensar a recente correção da tabela de imposto de renda, que teve seu limite de isenção alterado para os atuais R$ 2.112, ou seja, ficaram isentos do desconto do imposto de renda em folha quem recebe até o valor de R$ 2.112. Mas será que depois dessas mudanças promovidas pelo governo, será que ainda compensa investir em LCI e LCA? O que você acha? Dê para mim a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Antes da gente fazer essa análise das LCIs e LCAs, você sabe o que é renda fixa? A renda fixa é uma classe de ativos no mercado de investimentos onde você tem um retorno pré-definido. Você tem uma previsibilidade de retorno nos seus investimentos e, por isso, são considerados mais seguros. Nesses tipos de investimentos, você empresta dinheiro para o governo, você pode emprestar dinheiro para os bancos, você pode emprestar dinheiro para as empresas realizarem suas atividades. Já os ativos de renda variável são ativos sem uma garantia específica. Você não tem aquela previsibilidade de quanto você vai ganhar ao final do prazo do investimento. Por isso, eles são considerados mais arriscados, porém possuem uma maior rentabilidade, que é o que o mercado chama de prêmio de risco. Você tem um prêmio maior para correr mais riscos. Nesse tipo de ativos, você vai encontrar ativos ligados a essa classe de renda variável, como as ações, os fundos imobiliários, os fundos de investimento, as ETFs e as criptomoedas. E agora então, falando sobre as LCIs e LCAs, o que são as LCIs e as LCAs? As LCIs, letras de crédito imobiliário, são uma modalidade de investimento lastreado no mercado imobiliário. Mas como assim, Marco? LCI, letra de crédito imobiliário. Neste tipo de investimento, você empresta dinheiro aos bancos e parte desse dinheiro os bancos são obrigados a investir nos setores imobiliários. Já as LCAs, letras de crédito do agronegócio, por sua vez, os bancos são obrigados a investir os recursos captados pelos investidores no setor do agro. E qual a rentabilidade das LCIs e LCAs? Podemos encontrar no mercado 2 diferentes tipos de LCIs e LCAs, aquelas com rentabilidade pré-fixadas e aquelas com rentabilidade pós-fixadas. As pré-fixadas são aquelas que possuem uma taxa pré-definida no momento em que você está investindo, no momento em que você está contratando o investimento, ou seja, você contrata e você já sabe quanto você vai obter de retorno no momento do resgate. Tipo, você contrata o investimento a uma taxa de 10% ao ano, então você já sabe que ao final de um ano você vai receber 10% sobre aquele valor que você investiu. Ou
você contrata um que vai te pagar 0,7% ao mês. Então você sabe que mensalmente você vai receber uma taxa de 0,7% em cima do valor que você investiu. Ou seja, a taxa dos pré-fixados ela é pré-definida. Você sabe quanto que você vai receber no momento que você está investindo. Temos os outros que são os pós-fixados. Normalmente, eles são atrelados a um indicador de referência, como por exemplo o CDI, ou às vezes o CDI mais um spread, ou muitas vezes você vai encontrar aqueles atrelados a indicadores de inflação. Normalmente, eles são híbridos, eles irão pagar a inflação mais uma taxa de juros fixa. Então, é comum que você encontre LCIs e LCAs pagando IPCA mais uma taxa de juros fixa. Você pode encontrar também LCIs e LCAs pagando, por exemplo, IGPM mais uma taxa de juros fixa. Então, normalmente você vai encontrar no mercado LCIs pagando entre 90% e 95% do CDI, ou CDI mais 1 ou 2%, IPCA mais 4 ou 5%, IGPM mais 4%. Então são todos exemplos de LCIs e LCAs com rentabilidade pós-fixadas. Como que é a liquidez das LCIs e LCAs? O primeiro ponto a ser destacado sobre a questão da liquidez é que as LCIs e as LCAs são ativos de baixa liquidez. Você não consegue sacar a qualquer momento, portanto, não são adequados para a tua reserva de emergência, pois possuem um prazo de carência. O segundo ponto é que era comum você encontrar LCIs e LCAs com prazo de carência de 90 dias, e após os 90 dias, essas LCIs e LCAs se tornavam ativos de liquidez. Portanto, até alguns investidores utilizavam as LCIs e LCAs como reserva de emergência, considerando essa situação, que até 90 dias elas tinham uma determinada carência, e após esses 90 dias se tornavam ativos de liquidez diária que, portanto, poderiam ser utilizados em sua carteira para reserva de emergência. Outro ponto é que também existiam em maior quantidade, também existe em maior quantidade aquelas com resgate apenas no vencimento. Então, portanto, elas têm uma carência e você não consegue resgatar antes do vencimento. Recentemente, o Conselho Monetário Nacional resolveu alterar as regras e restringir as novas emissões, não só de LCIs e LCAs, mas também das CRIs, das CRAs e de LIGs, também ativos com isenção de imposto de renda. Em reunião extraordinária de 1º de fevereiro de 2024, o Conselho Monetário Nacional promoveu ajustes nos lastros elegíveis para emissões de CRIs, CRAs, LCIs, LCAs e LIGs, por meio da resolução número 5.118 de 2024. Mas, primeiramente, o que provocou essas mudanças? Primeiro, a necessidade de recursos para compensar as perdas de arrecadação durante a correção da tabela de imposto de renda. Estima-se que o impacto com a ampliação da isenção da cobrança de imposto de renda na folha de pagamento dos trabalhadores passe dos atuais 14,6 milhões para 29,19 milhões de contribuintes, o que equivale a uma perda da arrecadação de aproximadamente 3 bilhões para os cofres públicos em 2024. Nessa linha, o governo observou que havia muitas emissões de títulos incentivados de forma incompatível com a finalidade em que deveria ser aplicados. Portanto, ele promoveu uma série de ajustes nas normas e regras junto ao Conselho Monetário Nacional para a emissão desses títulos, pois observou que muitos dos títulos com essa isenção não estavam utilizados para a devida finalidade, que é investimento no setor imobiliário e no setor do agronegócio. E quais foram as alterações? Primeiramente, o ajuste do lastro de crédito no setor imobiliário e no setor do agronegócio. Ele criou regras mais restritas, de forma que os bancos e as instituições financeiras, de uma maneira geral, só emitissem títulos que realmente pudessem ser os recursos utilizados nos setores
imobiliário e setor do agronegócio, já que muitas instituições financeiras, alguns bancos, estavam utilizando de brechas na legislação para emitir um grande volume de títulos que não estavam sendo utilizados no final esses recursos para investimento no setor imobiliário ou do agro. O que muda na prática? Principalmente, teremos uma menor oferta desses títulos no mercado. Se temos uma menor oferta, teremos uma menor concorrência entre bancos e instituições financeiras ofertando esses títulos. Portanto, poderão oferecer LCIs e LCAs a uma taxa bem menor, já que terá uma alta demanda, portanto, os investidores, no final, terão uma menor rentabilidade quando adquirir esses tipos de títulos, LCIs e LCAs, ou CRIs, CRAs e LIGs. Bem, e como era e como ficou? Antes, existia um prazo mínimo de carência e o prazo mínimo era de 90 dias. A gente encontrava LCIs e LCAs com 90 dias, a gente encontrava LCIs e LCAs com 3 meses, com 9 meses. E aquela questão já comentada, que muitas LCIs e LCAs encontradas com prazo de 90 dias, tinham uma carência inicial de 90 dias e após 90 dias possuíam liquidez diária. Agora, o prazo de carência mínima para as LCAs será de 9 meses e para as LCIs de 12 meses. Então, não encontramos mais no mercado prazo de resgate de 90 dias. E o segundo investimento mais buscado no ano de 2023 foram eles, os ativos negociados pelo Tesouro Direto, os títulos da dívida pública emitidos pelo governo federal, que são negociados pelo Tesouro Direto. Na prática, você empresta dinheiro para o governo e ele devolve esse dinheiro para você ao final do prazo, acrescido de juros. Esses títulos são distribuídos em pré-fixados, pós-fixados e aqueles indexados à inflação mais um componente fixo de juros. Bom, e por que houve um aumento da procura a ponto de ele ser o segundo investimento mais procurado no ano de 2023? Primeiramente, no ano de 2023, houve a emissão de 2 títulos novos na plataforma, o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais. Segundo, o salto da taxa Selic, que teve início do ciclo de redução no mês de agosto, mas devemos lembrar que a taxa Selic saltou de 2% lá no ano de 2021 para 13,75% ao ano. Então, o investidor investindo aí num Tesouro Selic, ele conseguia obter, correndo pouco risco, taxas de mais de 1% ao mês. Houve, portanto, uma grande procura de investidores brasileiros e, inclusive, investidores estrangeiros nos títulos públicos, já que esses títulos estavam oferecendo uma taxa de retorno muito atrativa e com a garantia oferecida pelo Tesouro Nacional. Vejamos, portanto, a diferença entre eles e para que serve cada um nessa tabelinha que eu vou apresentar para vocês. Então temos aqui uma tabelinha com um resumo de cada um dos títulos do Tesouro Direto oferecido na plataforma. Dentro da classe dos pré-fixados, temos as LTNs e as NTN tipo F, assim como são mais conhecidas. O pagamento de juros da LTN é no vencimento e da NTNF é semestral. O investimento mínimo na data que eu gravo esse vídeo para a LTN é de R$ 30,45 e da NTNF é de R$ 38,69. Ambos são indicados para médio e longo prazo. A rentabilidade de ambos é pré-fixada. O prazo ideal para resgate é no vencimento. Ambos possuem dedução de imposto de renda sobre os rendimentos pela tabela regressiva de renda fixa. A garantia ela é sempre pelo governo federal em todos os títulos e a liquidez é diária para todos os títulos, já que, como dito, o Tesouro Direto ele garante a recompra dos títulos caso você não queira levá-los até a sua data de vencimento. A segunda classe de títulos são as LFTs, hoje muito conhecida como Tesouro Selic. O pagamento de juros é no vencimento,
O investimento mínimo hoje é de R$ 144,58. Ele é indicado principalmente para reserva de emergência, já que além de liquidez diária, possui também rentabilidade diária conforme a variação da taxa Selic. O prazo de resgate ideal é a qualquer momento, possui desconto de imposto de renda sobre os rendimentos também pela tabela regressiva da renda fixa e a garantia é do governo federal. A terceira classe de investimento do Tesouro Direto é os títulos IPCA, NTN-B e NTN-B principal. O NTN-B possui pagamento de juros de forma semestral. O NTN-B principal paga juros somente no vencimento. Na data da gravação desse vídeo, o investimento mínimo para você investir em um título de NTN-B é de R$ 44,44. Já o NTN-B principal é de R$ 32,04. A rentabilidade é híbrida, onde você recebe uma taxa pré-fixada mais a variação do IPCA anual, ou seja, a inflação. O prazo ideal para resgate desses títulos é sempre no vencimento. O desconto também é pela tabela regressiva de renda fixa. A garantia é do governo federal e a liquidez é diária. E recentemente criado em 2023, os títulos Renda Mais e Educa Mais. Ambos pagam juros somente no vencimento. O investimento mínimo para o Renda Mais é de R$ 37,32 e para o Educa Mais é de R$ 33,64. O Renda Mais é indicado para você complementar a renda na aposentadoria. O Educa Mais para gastos com educação dos filhos. A rentabilidade de ambos também é híbrida, ou seja, você recebe um componente fixo, pré-fixado, mais a variação da inflação anual. O prazo ideal para resgate de ambos também é no vencimento. Ambos possuem desconto pela tabela regressiva da renda fixa. A garantia de ambos os títulos é do governo federal e a liquidez ela é diária. E em primeiríssimo lugar dos investimentos mais buscados no ano de 2023 ficaram eles, os CDBs, Certificados de Depósitos Bancários. O que são esses títulos? São os títulos em que você empresta teu dinheiro para o banco e ele te devolve o teu dinheiro acrescido de uma taxa de juros ao final do vencimento. Existem também os CDBs de liquidez diária, aqueles indicados para reserva de emergência. Na prática, isso acontece da seguinte forma: o banco ele vai pegar o dinheiro com você, te pagar juros a uma taxa pequena, pode ter certeza disso, e ele vai emprestar esse dinheiro para o teu colega, para o teu irmão, para um conhecido teu que está no vermelho, que precisa de dinheiro emprestado e vai cobrar uma taxa muito maior que a taxa que ele vai te pagar por esse empréstimo. Como é que funciona, Marco, a rentabilidade dos CDBs? Os bancos maiores, os mais tradicionais, você vai encontrar CDBs com liquidez diária pagando taxas menores ou até no máximo de 100% do CDI. Já em bancos menores, onde o risco de crédito também é maior, você encontra CDBs com liquidez diária pagando taxas maiores. Você encontra CDBs pagando entre 105% e até às vezes 120% do CDI. Porém, você tem um risco de crédito embutido ali dentro. Mas é importante lembrar que todos os CDBs eles possuem a garantia do FGC. Isso, a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Não sei se você se lembra, o FGC ele garante até R$ 250 mil por CPF por instituição, limitados a R$ 1 milhão caso você tenha dinheiro investido em diferentes instituições financeiras. Então, se o banco quebrar, ele te garante R$ 250 mil. Se você tiver dinheiro em mais de um banco e houver um colapso financeiro com essas instituições financeiras, ele vai te garantir no máximo, ele vai te recompensar no máximo R$ 1 milhão. Mas Marco, como é que eu analiso o risco do banco? Como é que eu analiso se eu posso ter ou não risco de calote? O risco financeiro ou o risco de crédito, melhor dizendo, dos bancos é analisado através de dois indicadores.
o índice de Basileia e o índice de imobilização. São dois indicadores que vão nos mostrar como está a saúde financeira destes bancos. E onde que vocês vão encontrar isso? Vocês vão encontrar essas duas informações de qualquer instituição financeira no site do Banco Data. O Banco Data é um site especializado em prover informações a investidores de renda fixa para conhecer melhor a saúde financeira de bancos, financeiras, cooperativas de crédito e corretores de valores que atuam no mercado financeiro. Vou estar deixando o link na descrição desse vídeo para que vocês possam acessar e verificar de perto aí os bancos que vocês investem, os bancos que vocês têm interesse em adquirir ativos de investimento e estar verificando como estão esses dois indicadores, a esses bancos que vocês têm interesse em investir. Mas Marco, fala aqui para mim, o que é esse tal de índice de Basileia e esse índice de mobilização no final das contas? Índice de Basileia é uma relação entre o capital próprio do banco e o capital de terceiros. O que isso quer dizer? Qual que é o percentual de dinheiro que ele tem em relação ao que ele pegou emprestado? Ou seja, imagina a seguinte situação, que você vai lá e verifica que o teu banco ele tem um índice de Basileia de 20%. O que isso quer dizer? Que para cada 100 reais que ele vai oferecer para emprestar no mercado, 20 reais é dele e os outros 80 reais são recursos que ele foi lá no mercado financeiro, captou com investidores, pequenos investidores, com grandes investidores e está emprestando para você aí. Portanto, quanto maior for o índice de Basileia, maior o capital desse banco. Portanto, quanto maior for o índice de Basileia, melhor, pois menor é o seu grau de risco, menor as chances de o banco quebrar e menor é o seu grau de endividamento, já que se esse índice é maior, quer dizer que tem uma maior quantidade de capital que é dele e que não são de recursos emprestados. Mas qual o valor considerado ideal para um banco ter de índice de Basileia? Internacionalmente, esse valor é sugerido em 8%. O Banco Central obriga que os bancos tenham índice de Basileia de no mínimo 11%, exceto cooperativas, que é obrigatória a manutenção de índice de Basileia de 13%. Já o índice de mobilização, ele mede a relação de capital próprio em relação aos ativos que estão imobilizados. Ou seja, o que quer dizer na prática? Quanto que de capital próprio que o banco tem que está em ativos imobilizados. Se você vai lá e verifica que um banco tem índice de imobilização de 25%, quer dizer que de cada 100 reais que ele empresta, 25 reais ele tem de liquidez, 25 reais ele tem de dinheiro em caixa e os outros 75 reais estão em ativos imobilizados, estão em ativos que ele não consegue liquidar de imediato. Portanto, quanto menor for o índice de imobilização, maior é a liquidez do banco em saldar suas dívidas, maior é a agilidade em honrar seus compromissos e obrigações, maior é a liquidez do banco. E é uma forma de você ver o outro lado da carteira do banco, ou seja, em que tipo de ativos que ele está investindo, se são ativos de maior liquidez ou se são ativos de menor liquidez, ou seja, ativos de longo prazo. E qual a rentabilidade que eu vou encontrar nos CDBs? Você vai encontrar CDBs pagando um percentual do CDI. Você vai encontrar CDBs pagando CDI mais uma taxa fixa entre 1% e 2%, que é, na verdade, um spread de atratividade em relação aos títulos do Tesouro, o que muitas das vezes vai torná-lo mais atrativo do que você comprar um título do Tesouro. Você pode também encontrar CDBs pagando inflação mais uma taxa de juros fixa. Você pode também encontrar CDBs com taxas pré-fixadas. Os CDBs também possuem desconto de imposto de renda. Assim como nos investimentos do Tesouro Direto, nos CDBs você paga imposto de renda conforme a tabela regressiva. Então, conforme você deixa o seu investimento por mais tempo, pagará menos imposto de renda sobre o que lhe render. Bem, pessoal,
E esse foi o nosso vídeo de hoje. Os 3 investimentos em renda fixa mais buscados no ano de 2023. Na primeira posição, os CDBs. Na segunda posição, os títulos do Tesouro Direto. E na terceira posição, as LCIs e LCAs que possuem isenção de imposto de renda. Para qualquer um que você resolver investir, primeiro estude, analise, pesquise muito bem aonde você irá colocar o seu dinheiro e não esqueça de ter a sua reserva de emergência. Se você ainda não tem reserva de emergência, que tal dar uma olhadinha aqui nesses 2 vídeos, onde eu falo sobre como você montar a sua reserva de emergência. Então, clica aqui e confere de perto. Obrigado por permanecer até aqui. Um beijo, um abraço e fique com Deus.